Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer aí a presença de todo mundo aqui, a atenção e o tempo de vocês. Também agradecer aí a oportunidade de estar podendo palestrar aqui na Confloss. Fiquei bastante feliz aí. E vou tentar passar aí um pouquinho, então, alguns conceitos sobre como construir uma infraestrutura que seja autoadaptável e autorregenerativa usando ferramentas aí de software livre. Eu só vou colocar um cronômetro aqui, porque eu tenho a tendência de falar além da conta. E vamos lá. Só para eu ter uma base aí, não extrapolar muito no tempo da talk. Beleza, então falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Gustavo Antonias. Eu trabalho como SRE na Mandic. Então, para quem não conhece, a Mandic é uma empresa que trabalha aí com consultoria. A gente trabalha tanto na parte de serviços de cloud, AWS, e na parte de DevOps e engenharia de dados. Então, aí convido quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Mandic. Vocês estão conseguindo enxergar tudo certinho aí? Eu esqueci de perguntar. Beleza, show de bola. Beleza, então eu sou, entre aspas, aí um ex-desenvolvedor PHP. Eu coloco entre aspas porque eu acho que você nunca deixa de ser um desenvolvedor, né? Por mais que qualquer coisa que você estiver trabalhando, você sempre vai estar pensando ali na forma de trabalhar daquilo com o melhor jeito. Eu tenho quase um ano de experiência com DevOps, que foi o tempo que eu entrei na Mandic. Então, antes eu não trabalhava muito com isso, e aí mergulhei de cabeça, estou aprendendo coisa pra caramba aí. E uma delas são aí os tópicos que eu vou tentar falar aí nessa talk. Eu sou AWS Certified DevOps Professional. Isso não tem muita relevância com o assunto da talk, mas deu muito trabalho para eu tirar essa certificação, então agora eu coloco ela em todo lugar que eu vou. E aí coloquei meus contatos, LinkedIn e GitHub aí para quem quiser trocar uma ideia. No GitHub tem inclusive um repositório que é sobre o assunto dessa talk, mas eu vou falar disso um pouco mais para frente. E aí o link também vai estar disponível no final da palestra com os slides. Então falar um pouco sobre os objetivos aqui hoje. Para você aí que trabalha com desenvolvimento, eu ficaria muito feliz, né, se você saísse daqui entendendo um pouco mais sobre como funciona o healing de infraestrutura e como o que a gente faz para tentar manter a aplicação aí o mais estável possível e funcionando da forma melhor possível. Se você trabalha com infraestrutura, então talvez mostrar um pouco mais sobre a instrumentação, né, a configuração das aplicações. E aí, para você que é de outra área, ou todo mundo no geral, tentar entender um pouco mais sobre automação de infraestrutura. E aí eu coloquei essa citação do autor chamado Viktor Farsic. Ele tem esse livro, DevOps 2.2 Toolkit, que essa talk é inspirada nesse livro. Foi depois de ler esse livro que eu tive aí a ideia de montar alguma coisa nesse sentido. O livro, assim, ele tá meio datado, o próprio autor já comentou, ele usa uma stack que não tem mais tanto suporte, tem alguns problemas, mas eu acho que conceitualmente o livro ainda é muito bom, e ele fala exatamente sobre infraestrutura autoadaptativa e autorregenerativa no livro. Então, eu recomendo, eu achei uma ótima leitura, e um ponto interessante também, né, essa citação, ele diz que um bom engenheiro, ele vai tentar se fazer obsoleto, né, então, através de automação, você tentar fazer o máximo possível para que você não precise fazer o mesmo trabalho duas vezes, por exemplo. Então, às vezes a gente vendo isso, né, a gente pensa, eu vou... mas talvez se eu fizer uma automação aí, pode ser que depois a empresa queira me mandar embora, ou eu vou construir uma automação que vai me substituir, eu vou perder meu emprego, né? A gente pode ver as coisas por esse lado, mas a gente pode ver as coisas também pelo lado, por exemplo, que às vezes você teria a oportunidade de ir para outro lugar, então outro projeto, ou talvez subir para um cargo de gerência ou um cargo de arquitetura, mas como tudo depende de você, só você sabe mexer naquilo, você acaba ficando preso e refém da própria stack. Então, se você tiver aí essa mentalidade de automatizar o máximo possível, eu acredito que você vai estar podendo também abrir mais caminhos aí para você. Beleza? Deixa eu dar um hide aqui.
Então, nessa talk eu vou falar bastante sobre Kubernetes e AWS, e aí você pode estar pensando, mas eu não uso Kubernetes e AWS, essa talk não vai ser para mim, ou eu não vou poder aprender muita coisa aqui. Na verdade, não. O meu objetivo aqui é ensinar sobre os conceitos de infraestrutura autoadaptável e autorregenerativa. Eu estou usando daí o AWS e Kubernetes mais para exemplificar, para tentar passar isso de uma forma concreta, mas eu vou tentar, ao máximo, assim, tentar passar alternativas ou mostrar mais ou menos o caminho das pedras aí para que você consiga implementar esse tipo de coisa, independente da stack, independente de onde você está rodando suas aplicações. E aí, o primeiro passo para uma solução sempre são os problemas. Eu vou falar um pouquinho sobre o problema que eu estou, entre aspas, tentando resolver aqui, que é a arquitetura de microserviços. Eu gosto de dizer, né, microserviços, eles são igual regex, você resolve um problema e ganha 50 outros. Então, a arquitetura de microserviços, assim, ela é muito boa, assim como regex, eu gosto de regex, tá? Eu estava brincando. A arquitetura de microserviços ela é muito boa, ela serve para resolver muitos problemas, mas também ela introduz uma complexidade enorme para a aplicação e para o gerenciamento dessas aplicações, né? Então, você tem um N número de serviços aí se comunicando e você precisa pensar, por exemplo, em monitorar esses caras, em agregar os logs desses caras e fazer um troubleshooting, né? Então, por exemplo, a gente precisa configurar ou ter um conhecimento, por exemplo, de um proxy para que você consiga acessar e você consiga saber dizer, por exemplo, o domínio tal, ele vai me fazer um redirecionamento para o pod tal, que está dentro da máquina tal. Então, existe muita variável, muita coisa que você não teria, né, com a arquitetura de monolito, que é onde você geralmente só tem um servidor ali que está rodando a aplicação e é aquilo. Também a parte de login, né? Então, se você tem uma aplicação só ou duas aplicações, você pode entrar lá dentro da máquina ou ver dentro do container mesmo os logs, mas conforme o volume disso vai crescendo, conforme você vai tendo muitos containers distintos, isso começa a se tornar muito problemático. E aí você precisa pensar em parar e montar uma estrutura para que esses logs fiquem centralizados em um único lugar, até para facilitar, por exemplo, o troubleshooting de uma pessoa que não é técnica, né, que não saberia, por exemplo, ou nem teria acesso de rodar um kubectl logs para pegar os logs de um pod que está rodando ali na infraestrutura. E também aí entra a questão do monitoramento e dos alertas, né, que você precisa pensar como você vai extrair métricas, como você vai saber se todos esses serviços que você tem estão funcionando da forma como eles deveriam, né? Se você tem uma única máquina, se você tem uma aplicação monolítica, isso é relativamente simples de fazer, mas aí conforme esse número de serviços vai crescendo, isso se torna muito complicado. E aí, geralmente, a gente tem, né, as pipelines de continuous deployment, continuous integration, e geralmente isso é trabalhado dessa forma, né? Você faz o deploy do seu serviço, e aí, ou a pipeline, ou manualmente, você configura todos os outros serviços relacionados. Então, você cria uma entrada no proxy, você adiciona lá, configura o parser de logs para aquela aplicação, você configura o monitoramento e os alertas específicos para aquela aplicação, e quantos outros serviços aí que você estiver utilizando. Mas isso se torna muito problemático, porque se você... Sempre que você precisa fazer isso, né, principalmente se você tiver que fazer manual, você pode acabar esquecendo de alguma dessas etapas, ou você pode ter algum problema ali na hora de configurar. Então, é uma configuração muito complexa, é uma coisa que pode dar muita dor de cabeça. E aí também um outro problema você tem ali todos aqueles serviços e aí você precisa remover um desses serviços. Então, você teria que ou automatizar isso na sua pipeline, ou então remover as entradas lá do monitoramento, do parser de logs, do proxy, dos alertas, de todos os outros serviços. E se isso for feito de forma manual, é muito provável que alguma coisa vai acabar sendo deixada para trás, e você vai ter aquele item de configuração lá que você não sabe se está sendo usado para alguma coisa ou não, você fica com medo de remover e dar problema em alguma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então, assim, não é uma boa forma de trabalhar com infraestrutura. E aí, então, entra o conceito de autoadaptação, ou self-adaptation.
Eu tô escrevendo o meu TCC sobre esse assunto, então, assim, na literatura existe muita coisa sobre, é um assunto bem extenso, então existem aí conceitos de autoadaptação baseada em eventos, baseada em regras, modelos de conhecimento, trabalhar com autoadaptação, tem o conceito de computação autonômica também, que é bem parecido, mas, assim, nessa talk eu tentei tornar as coisas, assim, meio simples, tanto quanto possível. Então, assim, eu vou considerar a autoadaptação como o ato de você adaptar a sua infraestrutura quando entra, por exemplo, uma nova aplicação, né? Você fazer todas essas configurações que eu falei de forma automática ou de forma que fique mais fácil para os próprios desenvolvedores que estão subindo aquela aplicação fazer essa configuração, né? Que fique de uma forma acessível para eles. E aí o principal ponto, então, para que isso seja realizado, é você ter uma única fonte de verdade, né, sobre aquela aplicação, que o ideal seria que seja a própria aplicação em si. Então, em vez de você ter lá a pipeline que vai fazer o deploy do serviço e configurar todos esses outros serviços, o ideal é que sua aplicação que diga, por exemplo, qual que é o domínio ou qual que é o path que ela vai querer que seja utilizado no proxy, qual que vai ser a estrutura lá de parsing de logs, quais são as métricas e os alertas, onde que isso deve ser buscado. Então, a própria aplicação, ela se torna uma fonte para que dessas informações, porque ninguém melhor, por exemplo, que o desenvolvedor para saber o que é uma situação crítica, né? Por exemplo, se é uma utilização de memória muito alta, uma utilização de CPU muito alta, uma utilização de rede. Então, isso geralmente tende a variar muito de acordo com o contexto da aplicação. E aí, se a gente tem isso, deixa isso do lado de quem constrói a aplicação, a gente consegue fazer essa configuração de uma forma muito mais efetiva. E aí eu peguei um exemplo aqui, então, daquele livro que eu comentei no começo, aquele usa o Docker Swarm, e aí, por exemplo, essa configuração, essa única fonte de verdade, é toda configurada a nível de labels do container. Então, aqui ele configura depois, e depois tem uma aplicação, que eu acho, se eu não me engano, Docker Flow Monitor, e aí ele já vai fazer a configuração do proxy, a configuração do monitoramento na porta, na porta que ele definiu aqui, configuração dos alarmes, isso tudo baseado em uma notificação, ou, se eu não me engano, em um webhook, que é disparado quando a aplicação sobe ali no monitoramento. E aí aqui, assim, eu não vou falar muito sobre essa stack, mas eu coloquei aqui mais para ter, de uma forma mais visual, essa única fonte de verdade, né? Então, aqui você tem configurado tudo o que a aplicação precisa em relação aos outros serviços. Então, qual que é o path, qual que é a porta que a aplicação está escutando, qual que é o nome do alerta, qual que é o threshold que ele deve alertar, por quanto tempo, qual que é o mínimo e o máximo de containers que aquilo deve rodar na hora de você fazer a escala automática daquilo, e qual que é a porta onde estão disponíveis as métricas. Então, mais para a gente ter uma ideia desse conceito mesmo de única fonte de verdade aí para as notificações. E aí, então, trazendo isso um pouco para o lado do Kubernetes, o Kubernetes, então, para quem não conhece, ele é uma plataforma, uma aplicação de orquestração de containers. Então, ele gerencia muito, faz muito do trabalho pesado, entre aspas, aí, para a gente ter aplicações containerizadas rodando com uma infraestrutura que seja, por exemplo, pronta para produção, né? Ele é bem usado nesse quesito. E aí, por mais que ele faça muito do trabalho pesado, ainda é um pouco complexo, né, de ser utilizado, de ser configurado. E aí também isso ficou um pouco mais fácil quando, por exemplo, alguns provedores de nuvem começaram a fornecer seus clusters de Kubernetes gerenciado. Eu lembro do EKS da AWS, a Azure tem o AKS, e o Google Cloud tem um, mas eu não lembro o nome agora. Então, isso acabou se tornando um pouco mais fácil, por mais que ainda seja um pouco complexo você gerenciar o cluster, mas se torna mais acessível. E eu vou falar aqui principalmente sobre a API do Kubernetes. Então, além de tudo isso que eu falei dessa parte de containers, ele também disponibiliza uma API que serve para ser feito todas as ações aí que ele tem disponível. E isso pode ser utilizado, entre aspas, de uma forma criativa, que é através da definição de recursos personalizados, né, o CRD, que a gente chama. Então, com isso, você poderia definir, por exemplo, um recurso do tipo cron tab, por exemplo,
E aí você vai passar um YAML com uma espécie de recurso. Então, por exemplo, o meu recurso ele vai ter um atributo tal, que é do tipo string, o atributo tal, que é do tipo map. E você define toda essa definição. Define a definição, é meio besta, mas define, então, como se fosse uma interface para aquele seu recurso, e depois, na hora de utilizar isso, você, por exemplo, passaria aqui o kind cron tab, e você segue essa especificação que você definiu aqui. Então, isso é uma forma muito legal, tipo, aqui é um exemplo cron tab, porque existe formas melhores de rodar isso no Kubernetes que não seja criar um custom resource, mas isso, assim, traz muita flexibilidade para o Kubernetes e possibilita, por exemplo, essa notícia aqui, ela é a AWS anunciando controllers para o Kubernetes. Então, através da API, através da interface do Kubernetes, você pode, por exemplo, subir um bucket no S3, um tópico no SNS. Então, seria, por exemplo, uma forma de ter uma infraestrutura como código, aproveitando a mesma infraestrutura do Kubernetes. Então, assim, é algo que é um recurso muito flexível e muito poderoso que a gente pode estar utilizando, mas isso foge um pouco do escopo da talk. Eu estou explicando isso mais sobre os operators do Kubernetes. Então, o operator basicamente é o controller que vai trabalhar em cima daquele custom resource. Então, sempre que tiver um novo custom resource, você vai ter um container mesmo lá que vai fazer uma lógica. Então, por exemplo, o operator do Nginx, sempre que você cria um recurso do tipo X, ele vai lá e adiciona uma configuração para servir aquilo. Então, é mais ou menos essa a arquitetura lógica de funcionamento dos operators. E aí, então, eu acabei de dar um spoiler, mas para resolver o problema de proxy, o próprio Nginx já tem uns caras chamados Ingress, mas por padrão, quando você configura ele, você pode até configurar que ele suba um load balancer, mas se você tiver, por exemplo, 10 ingress, isso vai acabar subindo 10 load balancers, o que não é muito legal, se seja você que está pagando a fatura ali no fim do mês. E aí, para isso, existem caras chamados ingress controllers. Basicamente, eles são esses operators aqui, e eles vão permitir que você configure um único ingress que aceite configuração de várias outras aplicações. Eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. Então, tem aí uma série, tem o do Nginx, o Application Load Balancer da Amazon, da Azure, Traffic, HProxy, tem uma infinidade de controllers disponíveis. E aí você poderia definir, por exemplo, um ingress para cada aplicação que você tem. Esse aqui é a definição dele. A diferença, basicamente, é que você vai passar a classe dele apontando para a classe que você definiu no seu controller. E aí você pode criar, tipo, um ingress por aplicação mesmo. E aí todos esses ingress vão ser adicionados naquele controller. Então, por exemplo, eu comentei do Nginx, né? Ele vai criar, por exemplo, sempre que você criar um novo ingress, ele vai adicionar na configuração lá do Nginx dele um server block, por exemplo. Para quem trabalha com Apache, é o virtual host. É mais ou menos a mesma ideia. Então, isso traz muita flexibilidade, porque, por exemplo, você pode delegar, né, para quem constrói a aplicação, deixar junto nos manifestos da aplicação a própria configuração de proxy. Você pode passar, por exemplo, qual que é o host, qual que é o nome do serviço que vai estar servindo essa aplicação, qual que é a porta que ela vai estar escutando, qual que é o path. Então, dá para fazer muita configuração no nível do ingress, sem você precisar ficar, por exemplo, mantendo um único proxy, entre aspas, né? E aí, fugindo um pouco do contexto do Kubernetes, esse conceito é chamado de proxy injection, e é basicamente a ideia de você ter uma configuração sempre que um serviço é adicionado ou escalado. Então, não uso Kubernetes, você pode utilizar isso, né, esse recurso do proxy injection. Isso geralmente é feito através de webhook ou notificação. Então, sempre que um novo serviço é adicionado, você dispara, por exemplo, uma notificação ou chama um webhook do seu proxy que vai acionar aquela configuração. E aí o importante, né, o que eu gostaria de trazer aqui é aquela ideia do single source of truth. Então, você ter aquela configuração, em vez de você fazer isso de forma manual, você deixa isso junto com a aplicação que sabe dizer
como se configurar, né? Essa seria a ideia principal por trás disso. E aí também existe um outro conceito chamado Service Registry, que basicamente você ter, então, o seu serviço, entre aspas, se registrar em algum lugar, e o seu load balancer vai apontar para esse registry. Então, existem várias ferramentas open source aí que fazem esse tipo de serviço. Então, né, se você estiver fora do Kubernetes, tem várias alternativas aí para poder fazer esse esquema de injeção de proxy. E aí, falando um pouco sobre o monitoramento, nessa talk aqui eu vou estar utilizando o Prometheus. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa escolha mais para frente. Mas a ideia, então, o Prometheus ele é uma ferramenta de monitoramento, né, de coleta de métricas. Ele por si só já é bom, mas existe um cara chamado Prometheus Operator, que usa aquele mesmo conceito que eu expliquei dos Custom Resources lá, e aí ele possibilita você desacoplar a configuração do Prometheus, né? Então, em vez de você configurar todos os serviços lá, tudo que você quer monitorar em um lugar só, você pode espalhar o seu cluster e, por exemplo, deixar que a aplicação informe, por exemplo, qual que é a porta que ela está usando para métrica, ou quais são os alertas, os alarmes que ela quer configurar. Então, tem, né, o operator, que vai subir um recurso do tipo Prometheus, e aí a gente pode ter vários service monitors, que são os caras que vão extrair as métricas dos serviços que a gente está rodando no cluster. Então, nesse cara aqui você vai configurar qual que é a porta, quais são os seletores. Acho que eu tenho um exemplo mais para frente. Ele vai fazer essa coleta e vai jogar isso para o Prometheus para ele armazenar. E aí, integrado a isso também, nós temos o Alert Manager, que é uma ferramenta meio padrão aí quando a gente está utilizando o Prometheus, que ele vai fazer a parte de comparação aí dos thresholds e o dispatch das notificações. E aí existem uma série de ferramentas já que ele integra nativamente. Então, um exemplo do Service Monitor, né, ele é um recurso do tipo Service Monitor mesmo, e aí você vai passar para ele, então, quais são os endpoints que você quer que ele monitore, né? Por exemplo, na porta HTTP Metrics, que eu defini no service lá do Ingress Nginx, ele vai monitorar no PF barra a cada 30 segundos. E aí ele vai pegar todos os services que tiverem essa label, né? Part of Ingress Nginx. Então, essa é mais ou menos a ideia da configuração do Service Monitor. E aí, para fazer a parte de alerta, né, para deixar isso do lado da aplicação, a gente tem um cara chamado Prometheus Rule. Eu até coloquei um asterisco aqui, porque eu não lembro agora de cabeça se ele está em alpha ou em beta. Então, assim, não é algo estável, mas eu achei sensacional trabalhar dessa forma, porque, por exemplo, quem melhor que o desenvolvedor ou o arquiteto, a pessoa que entende mesmo da aplicação para configurar os thresholds, né? Geralmente a gente sempre configura, sei lá, métrica por uso de CPU e memória, talvez, mas nem toda aplicação, tipo, indica um problema através dessas duas métricas. Então, por exemplo, aqui, eu deixei configurado, né, as regras do Prometheus. Você pode passar um sumário, uma descrição para quem for atuar naquele problema. E aí aqui, para calcular essa métrica, né, para ver se isso é um problema ou não, a gente utiliza uma linguagem do próprio Prometheus chamado PromQL, que é uma linguagem de query. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é pegar a duração das requisições, especificando, né, o meu Ingress Front-End, pegando todas as que são menor ou igual a 0,1 segundo, então 10 milissegundos. Eu estou agregando isso em 5 minutos, e aí eu vou dividir pela taxa total das requisições. Eu acho que aqui até está errado, tá do passar a métrica aqui do Ingress Front-End, senão ele vai pegar de todas as aplicações. Mas basicamente, então, a ideia é, se 95% dessas requisições demorarem mais que 0,01 segundos, isso é um alarme e eu quero ser notificado. Aqui eu deixei 0,01, é um número tipo, extremamente pequeno, mas é mais para demonstração mesmo, para que isso fosse acionado em quase toda a requisição para demonstrar.
E aí, tipo, é meio contraditório, né? Eu tô numa talk, tô indicando outra talk, mas no Fique em Casa Conf teve essa talk sensacional aí do Requena sobre o Prometheus Operator. Então, se você se interessou aí e quer saber um pouco mais, eu recomendo. Eu achei essa talk muito boa mesmo. E então, falando sobre a solução de login, eu confesso que eu esperava ter um resultado melhor. Eu fiz alguns testes aqui. A minha ideia era poder configurar, por exemplo, os extractors, né, fazer o próprio parsing de log a nível do Kubernetes, deixar isso junto com a aplicação. Com as ferramentas que eu tinha conhecimento, não consegui fazer isso. Mas então eu vou deixar aí. Existe um cara chamado Login Operator, que é um operator do Kubernetes, que trabalha com, se não me engano, em cima do Fluentd. E aí ele tem uma série de plugins para fazer a saída, mas eu estava usando o Greylog e ele não tem suporte, pelo menos ainda não. Então não pude usar ele, mas a arquitetura dele é bem legal, eu gostei da forma que eles estruturaram. E aí tentei usar o Fluentd Operator, que basicamente você cria um config map dentro do namespace e você passa a configuração do Fluentd para ele. Eu queria fazer isso a nível de aplicação, mas esse cara que funciona um por namespace. Já talvez ajuda um pouco, né? Mas mesmo assim não funcionou da forma que eu estava esperando aí. Então, até se alguém souber alguma forma de fazer isso, quiser mandar aí no chat do Meet, ou trocar uma ideia depois sobre. Mas aí mostrando então que a gente consegue fazer algumas coisas com operators para desacoplar isso de uma configuração centralizada. E aí talvez se você é desenvolvedor, você pode estar pensando, né, pô, eu já tenho que entender de front-end, de back-end, de usabilidade, de arquitetura, de design pattern. Agora, você quer que eu entenda também de configuração do Kubernetes? E aí, existe um cara chamado Helm, que basicamente, eu não sei se eu posso definir ele assim, mas basicamente ele é uma linguagem de template do Kubernetes. Eu acho que é uma descrição bem ruim. Mas, basicamente, ele permite que a gente defina uma interface, entre aspas, para os nossos deployments, né, aqueles YAMLs que eu acabei de mostrar. E o importante é que você consegue deixar isso de uma forma muito fácil. Por exemplo, para o usuário, né, para quem está usando o seu chart, ele só vai precisar passar alguns valores, um YAML definindo alguns parâmetros que ele quiser configurar, ou se ele não quiser, você já deixa alguns valores padrões configurados. E aí você não precisa mexer com nada disso, de API version, kind, metadata e tudo mais. Ele traz isso de uma forma muito mais fácil para a gente. Então, eu acho que é uma ferramenta sensacional também para ser utilizada aí em conjunto com essa ideia de autoadaptação, se você estiver usando o Kubernetes. E aí, então, indo um pouco para o lado da autorregeneração, né, ou self-healing, também existe várias definições, muita literatura em cima dele. Mas eu vou tratar aqui como o ato de você adaptar sua infraestrutura para que ela continue rodando, continue servindo as requisições ali da forma como é esperada dela. Infraestrutura e aplicação, no caso. Então, falando um pouco sobre as ferramentas de monitoramento, essa imagem eu também peguei emprestada aí do que eu comentei no começo da talk. Nela, o autor ele divide algumas ferramentas em um quadrante, né? A gente teria, por exemplo, as ferramentas que são não dimensionais, ou seja, dimensão seria basicamente metadados ou labels em cima de uma métrica que traz mais informações, né? Então, é uma métrica um pouco mais rica, você pode ter um pouco mais de contexto ali em cima dela. Então, ferramentas não dimensionais e dimensionais, e ferramentas baseadas em pull ou em push. No caso, o push seria uma ferramenta passiva, né? Você vai ter um agent instalado ou um container lá que vai pegar aquelas métricas e enviar para a ferramenta. E aí a ferramenta baseada em pull é uma ferramenta ativa, onde ela vai bater na sua aplicação, por exemplo, para pegar as métricas, que é o que a gente chama de scraping. Então o Prometheus, ele se encaixa aqui, ele é uma ferramenta ativa e possui dimensões em cima das métricas. E eu acho que isso torna ele uma ferramenta muito interessante daí para a gente trabalhar com containers e com Kubernetes, por exemplo, porque você não tem, por exemplo, a necessidade de ter a instalação de um agent, você pode só configurar sua aplicação para expor as métricas aí no padrão que ele espera, e é uma ferramenta bem madura e bem utilizada, assim, em conjunto com o Kubernetes, então bem popular também nesse ambiente.
E aí, pensando em métricas, né, a gente tem que parar e pensar qual é a métrica que importa para você. Se a gente pensa aí em DevOps, para quem trabalha ou estuda sobre isso, talvez cansado de ver essa imagem, mas eu acho que assim, essa parte de métrica, ela foca muito nesse aspecto aqui, né? O monitoramento gerar insumo para que sejam planejadas novas atividades para o desenvolvimento. Então, quando a gente pensa em métrica, não só tipo, quanto de CPU está utilizando aquela máquina. Existem métricas a nível técnico e também a nível de negócios, né? Tipo, quantos usuários estão acessando essa página, quantos pedidos novos estão sendo gerados no site, quantos produtos estão sendo adicionados no carrinho. Então, existem métricas tanto que vão além do nível técnico e que também podem utilizar aí podem ajudar quando a gente está trabalhando com a nossa infraestrutura. E aí também algumas métricas que a gente pode definir podem ser utilizadas para troubleshooting de aplicações também. E aí tem a ideia da instrumentação de aplicações que pode fazer isso. Basicamente, a instrumentação é como se você programar a sua aplicação para expor algumas métricas. E aí eu acho que isso também, quando a gente utiliza o Prometheus, eu pessoalmente vejo isso como bem tranquilo de ser feito. Eu coloquei um exemplo aqui em Golang, um exemplo bem simples também, bem besta. Basicamente, o que esse cara vai fazer é declarar uma nova métrica do tipo counter, e aí toda vez que você acessar a página, né, ele vai expor aí um handler /metrics na porta 2112. Toda vez que você acessar isso aqui, ele vai incrementar essa métrica, né, esse ops_process.inc. E aí, então, quando você acessa a página lá, por exemplo, no navegador, esse /metrics, ele já expõe, além de várias outras métricas geradas pela SDK, né, tipo quantas threads foram criadas, e tem muita métrica aqui, mas aí a métrica que a gente definiu, então, ele já faz essa parte de contagem para a gente. Então, assim, eu acho que você não precisa, sei lá, ficar armazenando isso num banco de dados para depois você exportar para o seu sistema de métricas, ou ficar fazendo uma requisição HTTP para enviar que um pedido novo foi gerado, por exemplo. Eu acho que a SDK do Prometheus abstrai bastante esse conceito para a gente e torna isso meio fácil de trabalhar. Também falando sobre health checks, né, bastante utilizado. Geralmente a gente expõe lá um endpoint da aplicação, tipo um /health da vida, e esse endpoint, tipo, na lógica da aplicação, ele deve testar algumas coisas. Primeiro e mais básica são a conexão com serviços de infraestrutura, né? Então, por exemplo, se acessou o endpoint, quer dizer que sua aplicação está escutando na porta certa, recebendo e servindo requisições ali. Também ela pode verificar algumas coisas como o status do host e algumas lógicas específicas da aplicação. E aí eu tenho um comentário sobre isso, que é uma experiência, entre aspas, traumática que eu já tive. Numa aplicação, a gente configurava o health check para, por exemplo, testar o estado da conexão com o banco de dados. E aí um dia a gente teve um incidente onde a conexão com o banco de dados caiu, mas a aplicação continuava, teoricamente, continuava funcionando. Mas como no nosso health check ele validava essa conexão e estava dando erro, a própria infraestrutura lá começou, por exemplo, a derrubar a máquina e tentar subir outra máquina, e isso só acabou agravando o problema, né? Tentava abrir mais conexões com o banco de dados e o site em si ficou indisponível. Então, assim, pensando em um nível de experiência de usuário, se você estiver utilizando o Health Check e principalmente, tipo, fazendo esse trabalho de tentar alguma ação automática, né, tentar reiniciar o serviço ou tentar derrubar a máquina e subir outra, é importante você pensar, realmente faz sentido eu validar a conexão com o banco de dados, validar a conexão com, sei lá, um servidor de cache ou alguma outra coisa? Será que aquilo é vital para a sua aplicação? Ou, sei lá, talvez você pode colocar uma página de erro, talvez algumas coisas que funcionem sem banco ou que estejam em outro banco podem continuar funcionando. Então, é uma consideração aí que a gente tem que fazer. E geralmente isso vai ser verificado pelo load balancer, ou no caso, por exemplo, da AWS, ou pelo Kubernetes, que tem um cara chamado Livenus Probe, vai ficar batendo nesse health check com um período que a gente especificar lá. E aí ele vai verificar, por exemplo, o retorno status code, se for um status de sucesso,
se for um status de erro, ele vai tentar reagendar aquilo, ou vai tentar derrubar a máquina e subir outra no lugar, se ele achar que a aplicação está com problema. Então, isso é uma forma simples da gente resolver, né, da gente tentar manter uma disponibilidade aí de aplicação, ou de containers, no caso, por exemplo, do Kubernetes, mas tem que ser pensado com cuidado para não cair nesse problema que eu comentei. E aí, pensando sobre escala automática, né, como a gente realiza isso a nível de infraestrutura, a grande maioria dos cloud providers já fornecem isso nativamente. Então, na AWS, a gente tem, por exemplo, o auto-scaling, onde você configura, por exemplo, os limites, né, os thresholds, qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo, e aí a gente faz essa escala baseada em métricas. Então, como eu comentei, né, as principais são CPU e memória, mas não só essas, é muito importante a gente olhar e pensar em outras métricas dependendo do contexto das aplicações. Então, por exemplo, você pode ter métricas a nível de rede, ou talvez quantos pedidos ou quantas mensagens tem numa fila, talvez eu possa querer subir mais máquinas para processar essa fila de uma forma mais rápida. E também métricas a nível de aplicação, né? Dependendo do contexto aí, talvez você possa fazer essa escala baseada nas métricas. E, por exemplo, no caso da AWS Autoscaling, ele usa o CloudWatch Alarms para fazer a escala, e aí você pode enviar uma métrica personalizada para ele e usar aquela métrica personalizada para fazer essa escala. Então, ele vai verificar, por exemplo, métrica tal está acima de um threshold tal, ou você define, né, está abaixo de um threshold tal, você consegue fazer alguns cálculos ali em cima também. E aí, se tiver, ele vai tentar fazer a escala e vai verificar se aquilo resolveu o problema. Se não resolveu, talvez ele vai tentar fazer aquela ação de novo, né, até tentar resolver esse problema. Aí, pensando a nível de Kubernetes também, tem um cara chamado Cluster Autoscaler, que ele consegue resolver esse problema de escala de máquinas, né, porque Kubernetes é um cluster, são várias máquinas ali, e quando, por exemplo, então, ele vai tentar fazer a escala tanto para cima quanto para baixo, quando, por exemplo, um pod ele não conseguir ser agendado, porque não tem memória suficiente no cluster, ou não tem CPU disponível suficiente no cluster. E isso a gente geralmente não consegue ver olhando para as métricas da máquina, né? Porque, sei lá, talvez você vai definir um threshold lá de 60%, 80%, mas o Kubernetes, os seus pods, eles vão reservar uma quantidade que você acha que ele vai utilizar, e às vezes ele pode não estar utilizando isso, né? Então, se você não tiver, por exemplo, um cluster autoscaler, você vai tentar subir um pod, o Kubernetes vai falar que ele não tem uma reserva, né, uma disponibilidade de recursos, mas se você for olhar nas suas métricas, aqueles recursos dava para pôr aquele pod ali no meio. Então, às vezes, se você tiver só, por exemplo, a escala baseada no autoscaling group, você pode ter esse problema, ele não vai escalar quando esgotar os limites do Kubernetes. Então, a gente pode utilizar o cluster autoscaler, se ele vê que está faltando recurso, ele vai subir outra máquina, se ele vê que está sobrando recurso e, tipo, eu posso pegar esses pods e jogar para essa máquina, eu consigo matar essa máquina. Ele faz esse serviço também. E aí, pensando a nível de pod, existe um cara chamado Vertical Pod Autoscaler, que, para ser bem sincero, eu fui descobrir ele fazendo esses slides, mas a ideia é que ele configure de uma forma dinâmica os limites da sua aplicação. E aí o mais famoso, né, que já tem até nativo do Kubernetes, é o Horizontal Pod Autoscaler. Então, você vai definir algumas métricas para ele e ele vai subir outros pods de forma horizontal, né? Tipo, se você tem um pod servindo aquela aplicação, ele vai escalar, pode subir mais 2, mais 3, quantos forem necessários para atender a demanda. E aí, da mesma forma, né, ele trabalha em cima de métricas. Por padrão, ele trabalha apenas com CPU e memória. Então, um exemplo de um Horizontal Pod Autoscaler, aqui está cortado, tem mais coisa para cima, mas você vai especificar qual que é o deployment, que é o alvo, né, qual que você quer escalar, quantas réplicas, mínimo e máximo. Você vai passar quais são as métricas que ele vai escalar, então, utilização de CPU, quando tiver acima de 50%, por exemplo, ele pode escalar outros pods e memória também. Mas e aí, tipo, igual eu falei, né, CPU e memória não resolve a vida de todo mundo. Então, a gente pode escalar também baseado em métricas personalizadas. E tem um cara que pode ajudar nisso, que é o Prometheus Adapter. Basicamente,
você vai configurar basicamente é um pod, né, o outro operator, e ele vai disponibilizar as métricas do Prometheus para você utilizar aqui. Então, você poderia fazer, sei lá, uma escala de pod baseada em quantas mensagens tem numa fila, num SQS ou num RabbitMQ da vida. Então, é um negócio muito bacana também que a gente consegue estar utilizando e a gente consegue estar disponibilizando, né, para, por exemplo, o desenvolvimento, ter mais controle aí sobre como a aplicação ela é escalada e como a gente mantém isso funcionando sem nenhum problema. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Então, eu queria deixar aberto aí para dúvida, se alguém quiser abrir o microfone ou mandar no chat. Aí eu deixo meus contatos de novo, né, o LinkedIn e o GitHub. E esse QR Code aqui é para um formulário de feedback, e dentro dele eu já coloquei os links dos slides e o repositório do GitHub, onde eu coloco alguns desses YAMLs aqui. Tentei basicamente fazer um cluster que você pudesse subir e experimentar com esses caras, mas devido ao tempo não deu para deixar tudo redondinho. Mas pelo menos uma referência lá eu acho que vai servir. Então é isso aí. Beleza, uma pergunta de dúvida como funciona o autoscaling como função por baixo dos panos. Eu não sei se eu entendi muito bem. Você fala mais a nível de, por exemplo, de máquina ou, por exemplo, de pods? Seria algo nesse sentido? Beleza, eu não sei. Vamos tentar. Sim, como comporta com as aplicações. Isso, na verdade, é um ponto bem importante, que existe alguns conceitos, né, quando a gente pensa, por exemplo, em microserviços ou o que a gente chama de aplicações cloud native, entre aspas, que é basicamente, se você tem uma aplicação rodando, por exemplo, para ser escalada, você tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, você não pode armazenar nenhum estado dentro do container, porque se você tiver, por exemplo, duas aplicações armazenadas rodando em paralelo, pegar, por exemplo, o exemplo da sessão, né? No PHP, ele, por padrão, ele grava a sessão dentro de um arquivo. Então, se você tiver dois pods ali com a sessão gravada dentro do servidor, o usuário vai acessar o primeiro, ele vai estar logado. Aí depois ele acessa o segundo container, ele vai estar deslogado. Então, assim, a gente tem que pensar, né, preparar as aplicações para que elas possam ser, por exemplo, executadas em várias réplicas. E geralmente a gente pode fazer isso, sei lá, com um servidor de cache, né, um Redis da vida, onde você vai jogar a sua sessão lá. E aí você pode, tipo, os dados, por exemplo, em vez de ser armazenar no arquivo, armazenar num banco de dados, no S3, alguma forma de tentar eliminar todos os dados persistentes do seu servidor. E aí você pode, sei lá, a sua aplicação pode estar rodando em uma ou 100 réplicas, você não vai ter nenhum problema com os seus usuários, porque você já adaptou aquilo. E aí, falando um pouco mais sobre a escala em si, então, basicamente a gente define, né, como eu falei aqui, algumas métricas. E aí, por exemplo, o Kubernetes, né, ou quem está fazendo o agendamento daqueles pods, vai ver que aquela métrica, se ela está, por exemplo, ok, né, se está muito alto, um valor muito alto ou muito baixo, e ele vai providenciar que, por exemplo, ele agende novos pods em cima disso. Então, mais ou menos seria essa a ideia. E aí você tem, por exemplo, no caso do Kubernetes, você tem um service, que é, entre aspas, o ponto de entrada, onde ele vai receber a requisição e vai fazer o balanceamento e vai falar, tipo, essa requisição eu vou servir no pod tal. Se você só tem um, vai ser sempre no mesmo cara, e conforme você escala, você começa a jogar essas requisições para vários pods, e não tem tanta limitação assim, né, se você estivesse rodando um cara só. Eu acho que era mais ou menos isso, espero ter conseguido ajudar.
Cara, Kubernetes Multi-Provider, infelizmente não tenho nenhuma experiência com. Eu já vi algumas coisas, por exemplo, aliás, já li algumas coisas a respeito, por exemplo, Cluster Cross, não tenho, tipo, nenhuma experiência também. Bom, então, beleza, pessoal. Aí ficam meus contatos. Quem quiser pegar os slides aí, tem alguns links que eu coloquei durante a palestra. E quiser trocar uma ideia no LinkedIn também, só mandar uma mensagem lá. Aí queria agradecer, então, aí a atenção de vocês, a participação aí. Deixa eu ver, acho que tá. Opa, Gustavo. Pessoal, obrigado, Gustavo. Pessoal, quem quiser fazer pergunta para o Gustavo, tem o chat e também, se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas acho que é o mesmo link. Pediram aí os links novamente. Eu vou mandar aqui no chat também para facilitar. Na verdade, eu coloquei como link no slide, então se alguém quiser digitar, não quiser ler o QR Code, tá na mão aí. Eu acho que eu já tenho até no jeito os slides da Talk. Só um pouquinho.